Boa tarde, sexto ano. Vamos agora gravar uma aula para vocês aqui do capítulo 6 do volume 2 sobre a Macedônia, certo? A Macedônia, que fica na região dos países da Balcânia, região balcânica, ela começa a se consolidar, se estruturar realmente, à medida que as cidades e estados gregas vão enfraquecendo, perde seu poder político e militar, certo? O que é que acontece? As cidades gregas eram autônomas, cada uma vivia com autonomia própria. O que é que acontece? Com os conflitos para conter o avanço persa, as cidades resolveram se unir, formando ligas, certo? E essas ligas, no primeiro momento, ficaram sob o domínio de Atenas, que não era uma cidade com característica militar, mas Atenas assumiu esse processo e passou a administrar todos os recursos gerados pelas cidades e estados gregas para conter o avanço persa. Após os gregos derrotarem os persas, teoricamente teriam que se desfazer esse processo. Porém, Atenas continuou cobrando dessas cidades e estados toda a contribuição militar e econômica que era dado, que pagava-se no período da guerra. Logo, outras cidades gregas começaram a questionar isso, principalmente Esparta, que teoricamente é uma cidade com característica muito mais militar do que Atenas. Então, não aceitando isso, Esparta não aceitando, ela cria uma liga independente. Ao criar essas duas ligas, as cidades e estados gregas acabam entrando num conflito interno, né? As próprias cidades e estados gregas, que foram imponentes, fortes, começam a brigar entre si. Uma capitaneada por Atenas e a outra capitaneada por Esparta. O que é que acontece? O enfraquecimento de todas essas cidades e todo o poder econômico e militar dos gregos. Isso faz com que os macedônicos avancem sobre esse processo. E aí, avancem sobre o território grego. E nesse processo, o que acontece? Passa a dominar a região. É o momento que começa a expansão do domínio macedônico. Aí, sob o comando de Filipe II. Ele começa a dominar essa região. Qual é uma prática de Filipe? Ele aceitava as práticas locais, ele não criava resistência, ele permitia que as pessoas cultuassem todos os seus costumes. Então esse processo vai dando muita autonomia. Ele também implementou um desenvolvimento muito grande, com estradas, apoio à agricultura, que tudo isso facilitou o desenvolvimento dos macedônios na região e o domínio na região macedônica. Com a morte de Filipe II, ascende-se ao poder seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Aí vai ser um processo de expansão muito maior, porque Alexandre vai difundir muito fortemente, principalmente a política helênica, o helenismo, a cultura grega começa a ser difundida muito pelos povos conquistados. Isso facilita, porque ele valoriza muito a questão dos livros, das bibliotecas, e o mundo grego e as cidades conquistadas pelos macedônios começam a ter um outro aspecto cultural muito grande, um outro estilo de vida muito grande, que isso vai favorecendo muito o entendimento desses povos. Eles não permitiam, eram tolerantes às práticas adotadas pelos povos conquistados. Isso facilitava para o domínio macedônio. A política e a economia macedônia baseada no quê? No exército e um comércio muito forte. O exército presente a todo momento, dava suporte a toda a estrutura dos macedônios, e um comércio muito forte. Os territórios eram administrados de acordo com as estruturas já existentes, eles não mexiam na estrutura desses territórios conquistados, que dava certa autonomia a esses povos, e aos macedônios, de certa forma, tranquilidade e domínio sobre eles. Alexandre Magno também difundiu a cultura grega, como eu já frisei, principalmente num processo com a questão de bibliotecas, adotando a prática da leitura, muito comum, que antigamente não era comum a tudo isso. Todo o império circulava moedas, criou uma própria moeda, o que facilitou a questão comercial e o avanço dos macedônios na região, certo? Essa era a moeda única que contribuía para toda a manutenção do poder do império macedônico nesse período. A difusão da cultura helênica também foi algo muito importante, como já frisei, porque os elementos da cultura grega foram assimilados e incorporados pelos macedônicos, como, por exemplo, o idioma, a questão da filosofia, do teatro. O teatro era muito forte na Grécia Antiga, os macedônios passam para adotar muito bem os cálculos matemáticos, a astronomia, toda essa parte da ciência, a botânica. Então, tudo isso vai difundir e fortalecer o Império Macedônico, aceitando práticas e costumes gregos, ok? Os macedônios também influenciados pelos povos gregos,
pela proximidade geográfica, muito próximo em si, então muito da cultura grega acaba sendo incorporado e praticado pelos macedônicos. Durante a expansão macedônica, cidades semelhantes às dos gregos foram criadas, cidades com estrutura como cidades-estado, cidades com autonomia própria, que era uma prática comum na Grécia Antiga, certo? Então isso facilitou o domínio macedônico por um grande período e uma grande extensão de terra durante essa fase da antiguidade, dando a entender que, no fundo, o avanço macedônio, o predomínio do Império Macedônio na região se dá muito em função das disputas internas das cidades gregas. Elas disputam o poder entre si, ficam enfraquecidas política e militarmente, e economicamente, claro, e aí faz com que os macedônios consigam se ascender e dominá-las. Então, em duas fases, a primeira sobre o domínio de Filipe, segundo, e depois sobre o domínio de seu filho, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estou à disposição de todos vocês, ok? Bons estudos.